Bom, Boa aula. obrigado, Renata. Bom, boa tarde a todos e a todas. Bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a aula. Bem, vamos lá. Então, deixa eu começar aqui, compartilhar com vocês. Bom, então, vamos lá. Vamos falar sobre solução de conflitos internacionais. Tá? Então, hoje eu vou apresentar um panorama sobre a questão dos conflitos internacionais, com ênfase tanto no que diz respeito ao jus in bello, que é o direito nos conflitos armados, quanto aquilo que diz respeito ao direito em relação aos conflitos armados, que é o jus ad bellum. Quando falamos de solução de conflitos internacionais, a solução de conflitos ela se dá basicamente em duas dimensões. Tá? A solução pacífica de conflitos e a questão da solução não pacífica de conflitos, ou também classificado como o uso da força à luz do direito internacional. Tá? Então, quando nós falamos de solução de conflitos, nós temos essas duas dimensões da solução de conflitos. Muitas vezes, nos manuais, nos cursos de direito internacional, é comum que, ao se recorrer à solução de conflitos, isso esteja enquadrado exclusivamente no campo da solução pacífica de conflitos. Então, basicamente, tudo aquilo que diz respeito a partir do artigo 33 da Carta da ONU. E soluções não pacíficas, em geral, se encontram em uma rubrica própria nos manuais, nos cursos, como o uso da força nas relações internacionais ou o uso da força à luz do direito internacional público. De toda forma, aqui, nesse curso nosso, nós vamos examinar ambos os aspectos da solução de conflito, tanto no que diz respeito à solução pacífica, quanto aquilo que diz respeito à solução não pacífica de conflitos. Por uma questão, inclusive, histórica, vamos começar falando da solução não pacífica de conflitos, ou o uso da força nas relações internacionais, ou o uso da força à luz do direito internacional. Eu preparei aqui uma espécie de linha do tempo com vocês, para que vocês tenham não apenas as principais referências, quando falamos do uso da solução não pacífica de conflito, mas para que vocês também possam perceber o avanço na história desse tema. Bom, Antiguidade Clássica, tá? Muito rapidamente, eu vou olhar bem rápido, Antiguidade Clássica e Idade Média, até porque, enfim, não são esses temas, os recorrentes na prova, mas você precisa saber como um pressuposto para entender como isso se caminha para a Idade Moderna e depois, principalmente, a Idade Contemporânea. Então, na Antiguidade Clássica, nós temos ali o conceito de bellum justum, ou belo justo, da guerra justa. Então, na Roma Antiga, ao desenvolver o seu Instituto da Guerra Justa, se reconhecia entre as causas justas a violação de um tratado e a legítima defesa, e se exigia a confirmação pelos sacerdotes. Então, já em Roma Antiga, nós encontramos esse termo, tanto encontramos esse termo na Roma Antiga, que a expressão que acabou ficando consagrada no Ocidente é a expressão em latim. Mas não que a civilização romana fosse a única a ter concebido a noção de critérios que deveriam qualificar e conduzir o uso da força por um ente político em relação a outro ente político ou a um conjunto de seres humanos. É óbvio que nós
encontramos critérios, né, que buscavam justificar esse uso da força por um ente político em outras civilizações. Entretanto, né, como o direito internacional público é o resultado, em grande medida, né, do desenvolvimento da civilização ocidental, então é natural que nós venhamos a recorrer ao seu repertório. E nesse sentido, né, Roma aqui se destaca. Né? Então os romanos, que tinham, tanto na República quanto no Império, né, uma política muito clara, muito assertiva em relação à expansão territorial, desenvolveram esse conceito, né, do que justificaria o uso da força. E o ponto importante é que nós temos tanto a ideia de causas justificadoras, de causas justas, quanto a ideia da necessidade de uma autoridade competente, né, para que esse uso da força, né, possa ser declarado e se possa recorrer a esse uso da força. Bom, naturalmente isso, né, acaba penetrando na Idade Média. Né? E como falamos do direito romano, não é estranho perceber que esse debate será um debate construído depois pela Igreja, né? Aqui pela Igreja Católica. Né? Lembrando que até o século XI, enfim, não tem distinção aqui da Igreja Católica em relação a qualquer uma das suas sés. Só em 1054 que nós vamos ter aquela divisão entre os católicos ocidentais e os católicos ortodoxos, já que todos se veem como católicos, ou seja, todos se veem como a Igreja Universal. Mas, enfim, então, naturalmente, esse debate do direito romano acaba entrando dentro de um aspecto confessional no cristianismo. Nós temos Santo Agostinho, que, enfim, falou sobre esse tema, só não coloquei aqui o Santo Agostinho, não apenas porque não é o grande propósito do nosso curso com foco nas questões do TPS, mas também porque Santo Agostinho está no final da Idade Romana, um pouquinho antes da Idade Média. Né? Mas, enfim, de Roma Ocidental, pelo menos. Idade Média propriamente dita, século XIII, a nossa grande referência será São Tomás de Aquino, sem dúvida. Né? Enfim, o maior pensador da Idade Média dentro do aspecto teológico, São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino defende a tese da necessidade como critério para o uso da força. Então, além de uma causa justa, além de uma autoridade competente, nós vamos ter a intenção como um dos requisitos e, no uso desta força, nós vamos ter a questão da necessidade. Cuidado, quando eu coloco aqui o jus in bello e o jus ad bellum, ou seja, o direito no conflito e o direito ao conflito, tá? Em relação ao conflito, ou seja, o direito que regulamenta o uso da força, né? E o direito que regulamenta o acesso ao uso da força, o recurso ao uso da força, essas diferenciações só vão se colocar no início, enfim, na virada ali do século XIX para o século XX e se consolidam entre guerras. Então, século XX propriamente dito. Mas esta noção de que haveria regras quanto a o que se faz para se recorrer à força e aquilo que se faz quando se recorre à força, isso já estava presente em São Tomás de Aquino. Então, quando se faz uso da força, São Tomás de Aquino estabelece o critério da necessidade, ou seja, eu só posso me valer de expedientes que sejam estritamente necessários. De uma certa maneira, isso já contendo um pouco, pelo menos em termos de retórica e narrativa, não necessariamente de fato, mas contém então um pouco os exageros do uso da força. Em relação ao recurso do uso da força, ou seja, quais são as regras que conduzem à utilização, à possibilidade de se utilizar a força, o jus ad bellum, nós temos a intenção
como um terceiro requisito, além das causas justas e além da autoridade competente. Na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, este tema, né, ganha contornos próprios com Hugo Grosso. Né? Então, aqui com Hugo Grosso, nós estamos naquele limiar, né, naquela faixa de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E no direito internacional, se poderíamos já chamar isto de direito internacional, o uso da força, sem dúvida, é a questão da guerra, né? Que depois nós vamos começar a usar apenas a expressão conflito armado. O uso da força e a questão da guerra são os grandes temas do direito internacional. E naturalmente isso fará parte do exame de qualquer jurista, tá? Do então chamado direito das gentes, que depois vai ganhar o nome de direito internacional. Então, qualquer tratadista, tá, do começo da Idade Moderna, tá, até os dias de hoje, quando fala sobre, né, o então direito das gentes, ou hoje, né, o direito internacional público, inevitavelmente, em algum momento, discorrerá sobre a questão do que então se chamava apenas guerra e do que hoje se chama um conflito armado internacional e o conflito armado interno. Então, esse é um tema que está presente na literatura do direito das gentes, hoje, direito internacional público, enfim, desde do seu início. Então, não é de se espantar que Hugo Grosso tenha enfrentado esse tema. E Grosso, ao falar sobre esse tema, ainda dentro de uma ótica da guerra justa, reconhece que o soberano está submetido a um dever de temperamenta belli, ou seja, um dever de moderação na condução do conflito. Percebam que tanto a Antiguidade Clássica, quanto a Idade Média, quanto até esse momento aqui da Idade Moderna, inclusive até chegarmos à Idade Contemporânea, em nenhum momento a discussão é sobre se o uso da força é lícito ou ilícito. Tá? Em todas essas fases aqui, o uso da força é considerado, se pressupõe lícito. Tá? Ele se pressupõe lícito. O que se discute é a justeza, é a questão da justiça quanto ao uso da força. Então, percebam que aqui nós estamos muito mais num repertório de moralidade do que um repertório jurídico em sentido estrito. Dizer que o uso da força é ilícito como regra no direito internacional é algo que só vai acontecer no século XX. Nós já veremos, só no entreguerras. Até então, existe a possibilidade, ou parte do pressuposto, que o uso da força ele é lícito, à luz do direito internacional. E muito próximo do século XX, ainda o que se debatia, quando se debatia a questão da guerra, que chamamos hoje de conflitos armados, era mais no campo da teoria da guerra justa ainda. Quais são os critérios para que possamos dizer essa é uma guerra justa ou essa é uma guerra injusta. Bom, então temos aqui o Grosso enfrenta essa questão, e ele vai falar da temperamenta belli. O resto ele segue muito São Tomás de Aquino. Bom, Idade Contemporânea, o ius in bello. Então, na Idade Contemporânea, só lembrando para vocês, né, eu estou usando aqui a periodização clássica da historiografia. Então, por Idade Contemporânea, basicamente tudo aquilo que vem a partir de 1776, 1789, então tudo aquilo que vem a partir da Revolução Americana, da Revolução Francesa. Idade Moderna fica entre
1453 até 1776 ou 1789. Então, da queda de Constantinopla, 1453, até as revoluções, né? As grandes revoluções do século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. E por Idade Média, basicamente 476 depois de Cristo até 1453. Então, da queda do Império Romano Ocidental até a queda do Império Romano Oriental, né, quando Constantinopla cai. E tudo que vem antes, até a escrita, Antiguidade Clássica. Tá? Então, se você não está familiarizado com a periodização, né, pelo menos essa é a periodização mais tradicional, né, esses são os tempos históricos. Tá? Então, da escrita até o fim de Roma Ocidental, Antiguidade Clássica, do fim de Roma Ocidental até o fim de Roma Oriental, 476 até 1453, Idade Média, 1453 até 1776, 1789, Idade Moderna e 1776, 1789 em diante, Idade Contemporânea. Nessa Idade Contemporânea, apenas no século XIX, nós vamos ter aqui a questão do ius in bello. Tá? E o ius in bello, né, ele será desenvolvido por dois eventos muito importantes que acontecerão no mesmo ano. Tá? Em 1863, né, nós vamos ter a convocação em Genebra, por parte do governo da Suíça, para que se realizasse uma grande, né, conferência a respeito do que o Estado, do que os Estados, né, poderiam ou não fazer durante conflitos armados. Então, em 1863, nós vamos ter ali, né, a convocação para uma conferência que se realizará em 1864, né, e nesta conferência, né, será celebrada a Convenção para a Melhoria das Condições dos Feridos em Guerra no Campo de Batalha. A famosa Convenção de Genebra. Essa foi a primeira de todas as convenções de Genebra. No contexto desta convenção que nós temos a constituição do chamado Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, a Cruz Vermelha, como essa importante organização da sociedade civil, né, sendo esta, como vocês sabem, uma associação de direito privado suíça, né, mas que possui aquela característica muito especial de ser um sujeito de direito internacional público na qualidade de um sujeito sui generis, de um sujeito especial, né, quando da sua constituição, por Henri Dunant, né, então o famoso médico e empresário suíço Henri Dunant, né, que inclusive quando se depara com o trágico quadro de batalhas da Guerra de Unificação Italiana, ainda que ele não fosse mais médico em termos profissionais, ele, enfim, era um empresário, mas tinha essa formação de médico, ele se sensibiliza com a situação dos jovens feridos, né, jovens combatentes feridos e dos doentes nos campos de batalha e, enfim, acaba, né, querendo promover uma reunião, né, de médicos e outros, enfim, e outros profissionais para que se pudesse prover algum tipo de assistência, que depois vai ganhar a expressão, o nome, né, de assistência humanitária, né, aos combatentes feridos e aos doentes em conflitos armados. Com isso, ele funda, ao lado de outras pessoas, a chamada Cruz Vermelha, que depois, para nós, no direito internacional, tem o seu órgão mais importante, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Essa iniciativa vai ser endossada pelo governo da Suíça, que vai convocar esta conferência
e nós teremos essa importantíssima convenção que, em termos de tratados, né, inaugura o chamado ius in bello, tá? Ou seja, o direito nos conflitos armados. Essa convenção, depois, ela vai ser substituída, né, por outras convenções de Genebra, como de 1906, 1929 e 1949. Um ano antes da convenção, nós vamos ter em 1863, nos Estados Unidos, a adoção do chamado Código de Liber, tá? Ou Código de Liba, vocês vão entender porque é brincadeira do nome, que era chamado de instruções, esse é o nome oficial, instruções para o governo sobre as forças armadas dos Estados Unidos no campo de batalha. Então, naquele contexto da Guerra da Secessão, da Guerra Civil nos Estados Unidos, o governo da União, inclusive numa iniciativa do então presidente Abraham Lincoln, se solicitará a um jurista alemão que há muito tempo estava radicado nos Estados Unidos, o Franz Liba, que era inclusive professor em Harvard, se solicitará a esse professor a edição de um regulamento sobre quais seriam os critérios jurídicos que conduziriam o comportamento das forças da União durante a Guerra da Secessão, em relação a feridos, em relação a combatentes feridos, em relação ao que fazer com espiões, etc, etc. Essas instruções ganharam o nome de Código Liber. Por que elas são tão importantes? Porque elas fazem parte da primeira regulamentação do direito consuetudinário envolvendo o uso da força por um Estado. Inclusive, elas são... O seu conteúdo, o conteúdo do Código Liber, é de forma recorrente mencionado na jurisprudência internacional. Em especial na jurisprudência internacional do chamado direito internacional penal. Não é raro que na leitura do direito internacional penal se remeta ao Código Liber. Então, esse ano de 1863 foi muito importante no contexto de dois conflitos relevantes que aconteciam no Ocidente, o conflito interno nos Estados Unidos e o conflito semi-interno da Itália no seu processo de unificação. Nós vamos ter respostas interessantes que vão conduzir à consolidação de um regime jurídico depois humanitário. Então, repetindo aqui, a consolidação de um regime jurídico do ius in bello, depois chamado de direito internacional humanitário. Bom, avançando aqui nessa idade contemporânea. Em 1856, se adota a Declaração de Paris sobre direito marítimo. Em que sentido? Sobre essa Declaração de Paris de 1856 estabelecia a proibição da pirataria e também estabelecia direitos e deveres dos navios sob a bandeira de estados neutros. Então, aqui, em 1856, se adotou a Declaração de Paris sobre a questão do direito marítimo. Bem, essa declaração ela surge no contexto da Guerra da Crimeia. Então, nós temos aqui, ao longo desse século XIX, algumas iniciativas que vão avançar
o regime jurídico, né, do chamado direito internacional humanitário, né, do ius in bello propriamente dito. Bom, em 1899, né, nós tivemos a Conferência de Paz de Haia, a primeira Conferência de Paz de Haia. Com esta conferência, né, dois pontos serão relevantes. Aquilo que diz respeito à solução pacífica de conflitos e depois, quando falarmos sobre solução pacífica de conflitos, eu recorro a alguns pontos importantes dessa convenção, tá? Da convenção que resulta da Conferência de Paz de Haia de 1999 e, além daquilo que diz respeito, tá, à solução pacífica de conflitos, que está ligado ao ius ad bellum, porque estabelece, né, o uso de meios pacíficos de solução de conflitos como uma condição para esgotados se recorrer ao uso da força, também nós temos o tema, né, do direito nos conflitos armados, do ius in bello, com convenções que procurarão regular, né, o uso da força, em especial em conflitos terrestres. Então nós vamos ter a Convenção sobre as Leis e os Costumes da Guerra Terrestre, a Declaração sobre Gás Asfixiante e a Declaração sobre Munição Explosiva. E aí, enfim, também a Convenção sobre a Solução Pacífica de Conflitos, mas mais próximo do ius ad bellum. Do ius in bello, a segunda Conferência de Paz de Haia de 1907, que, assim como na primeira conferência, também terá essas duas dimensões. Uma dimensão no que diz respeito, né, à solução pacífica de conflitos e, portanto, né, qual é o repertório de mecanismos existentes aos quais os estados que fazem parte dessas convenções devem recorrer antes do recurso ao uso da força, tá? Assim como as normas que regulamentam o uso da força propriamente dito. Tá? No que diz respeito ao ius in bello, nós temos, na segunda Conferência de Paz de Haia, a Convenção sobre Guerra Terrestre, sobre países neutros, sobre navios mercantes de inimigos, sobre minas submarinas, bombardeamento naval, potências neutras em guerra marítima e uso de explosivos em balões. Tá? Então aqui nós temos todo um repertório, tá, de tratados que vão regular o uso da força dos Estados. Percebam como, na Conferência de Paz de Haia de 1907, nós temos aqui alguns tratados, algumas convenções que vão falar sobre a dimensão naval, algo que não tínhamos na de 1899. E também, né, em 1907, nós temos a Convenção sobre o Início das Hostilidades, aqui ius ad bellum propriamente dito. Então, quais são as condições para que se dê início à hostilidade de forma lícita entre os estados beligerantes, e a Convenção, né, sobre a Solução Pacífica de Conflitos, já na sua versão de 1907. Idade contemporânea avançando, o ius ad bellum barra o direito internacional penal. Em que sentido? Em 1919, se celebra, ao fim da Grande Guerra, o Tratado de Versalhes, que estabelece a Liga das Nações. Um ponto fundamental da Liga das Nações é o fato de que agora, né, as questões envolvendo tanto o recurso ao uso da força quanto, né, ao uso da força propriamente dito, essas questões, esses temas passam, né, por um outro sujeito de direito internacional público, que é uma organização internacional, no caso a Liga ou a Sociedade. Esta Liga ou Sociedade das Nações tem contemplado em seus artigos 10 e 11 o Instituto da Segurança Coletiva. Né? Então agora a questão da segurança coletiva em um tratado de natureza multilateral sob a organização, né, sob a condição de uma organização internacional. O artigo 12, né, vai falar para nós sobre a solução pacífica. Então,
na mesma esteira, no mesmo caminho das conferências de paz de Haia, 1899 e 1907, reconhecendo a solução pacífica como, né, os meios primordiais de solução de conflito, se esgotados e infrutíferos, se possa recorrer ao uso da força. Bom, também nesse Tratado de Versalhes, nós teremos um ponto fundamental para o direito internacional penal. Por quê? Porque nesse Tratado de Versalhes se reconhecerá, né, a responsabilidade penal internacional sobre os atos cometidos na Grande Guerra em relação ao chefe de Estado, que era então Kaiser alemão. Então vejam, o Tratado de Versalhes também é importantíssimo, por quê? Porque o Tratado de Versalhes, ele, né, consolida a ideia de que um chefe de Estado pode ser penalmente responsabilizado à luz do direito internacional pelos seus atos em sede de conflitos armados. Então aqui nós temos a responsabilização, né, de um chefe de Estado no âmbito internacional. Até então, se partir do pressuposto que não apenas um chefe de Estado ou uma chefe de Estado de governo teria, né, imunidade, mas além disso, que essa pessoa estaria numa condição de irresponsável juridicamente. Logo, se partia do pressuposto que não se poderia responsabilizar, né, um chefe de Estado, uma chefe de Estado ou de governo sobre se responsabilizar sobre um ato de natureza soberana, né? Recorrer ao conflito armado e como conduzir esse conflito armado, enfim, seriam atos de natureza soberana e, portanto, deixariam os respectivos chefes de Estado ou as respectivas chefes de Estado sob a irresponsabilidade jurídica. Aqui, no entanto, não mais. Efetivamente, o Kaiser foi preso, processado, julgado, condenado? Não. Porque ele acabou encontrando abrigo na Holanda, já que, enfim, eram reinos e essas monarquias, essas dinastias são todos parentes. Entretanto, se reconheceu em um tratado a sua responsabilidade. Isso foi um grande marco para o direito internacional penal. Mais tarde, em 1928, se celebrou o grande, esse é o nome, tá? O Grande Tratado sobre a Renúncia da Força, chamado Pacto Briand-Kellogg. Qual que é a importância do Pacto Briand-Kellogg? Quando, em 1928, nós temos esse tratado, nós podemos dizer que, a partir desse momento, se reconhece o uso da força nas relações internacionais como um ato ilícito. Então, quando se reconhece a ilicitude como regra do uso da força nas relações internacionais, com o Pacto Briand-Kellogg. Então, ele é importantíssimo porque, a partir dele, nós temos o quê? O reconhecimento da ilicitude do uso da força nas relações internacionais. Até então, notem, partia-se do posto que, em regra, o uso da força era lícito. E boa parte da discussão se dava mais quanto à justeza. E a partir, né, em especial do século XIX, além, né, da justeza, né, quando que nós temos uma guerra justa, isso pensando ainda com maior ênfase no jus ad bellum, né,
Então, quais são as condições para que eu possa, de forma justa, recorrer ao uso da força? Também se tem, no século XIX, a questão, né, do ius in bello. Esse ius in bello, ele avança muito no século XIX, porque nós teremos, como podemos ver, tanto tratados quanto textos que vão, de certa forma, colecionar o direito consuetudinário sobre o uso, né, efetivo da força em um conflito armado. Mas o ius ad bellum, este ainda terá um amplo campo de discricionariedade. Então, se no século XIX nós temos uma intensa positivação do ius in bello, a mesma coisa não ocorrerá quanto ao ius ad bellum. Isso só vai se dar, de fato, no conjunto de entreguerras com, de um lado, convenção, o Tratado de Versalhes, e do outro, o Pacto Briand-Kellogg. Porque nós temos o Pacto Briand-Kellogg, a ilicitude do uso da força, e depois, no Tratado de Versalhes, que, enfim, lhe antecede 10 anos, a ideia de uma segurança coletiva e da solução pacífica como o principal meio de solução de conflitos. Então, de certa forma, esse Pacto Briand-Kellogg e o Tratado de Versalhes, no que diz respeito à Liga das Nações, eles, em conjunto, mesmo que 10 anos de intervalo entre um e outro, grosso modo, eles, em conjunto, vão trazer uma racionalidade que nós veremos na ONU. Quando se diz, olha, é ilícito, não mais injusto, mas é ilícito o uso da força nas relações internacionais como regra. Se ele é ilícito, deve-se recorrer a quê? A soluções pacíficas para o conflito. Há alguma exceção ao uso lícito da força? Sem dúvida. O Pacto Briand-Kellogg traz a legítima defesa. Tudo bem. E aí depois interpretar o Pacto Briand-Kellogg junto com o Tratado de Versalhes e dizer não só uma legítima defesa individual, mas também uma legítima defesa coletiva conduzida aí, pela Liga das Nações. Se a Liga das Nações teve ou não teve uma vida longeva e se ela conseguiu ou não aplicar de forma satisfatória os seus pressupostos, não está em questão. O que está em questão é essa arquitetura jurídica que nós montamos no entreguerras. E essa arquitetura jurídica, ela passa a fazer sentido quando nós temos esses dois pilares, o Tratado de Versalhes e o Pacto Briand-Kellogg. Mesmo que eu diga, mas não eram tantos os estados que celebraram o Pacto Briand-Kellogg, depois muitos outros vão aderir à declaração, mas quando, em 1928, ele é firmado, esse acordo, esse tratado, são poucos estados. Você tem França, Estados Unidos, enfim, Grã-Bretanha, União da África do Sul, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, mas depois outros estados vão aderir a este tratado. De toda forma, a arquitetura jurídica, com esses dois pilares, se colocam entre guerras e depois elas estarão juntas na Carta da Organização das Nações Unidas. Então, em 1945, é celebrada a Carta da ONU. A Carta da ONU, ela trará para nós que a solução pacífica dos conflitos é um dos princípios do direito internacional público contemporâneo, logo, de todo o direito internacional público a partir da ONU. Então, a solução pacífica de conflitos é um dos princípios. E a proibição do recurso à força e a proibição do uso da força, do recurso à força para a solução
de conflitos, tá, também está presente aqui na Carta da ONU. Então, se eu não posso, né, me recorrer da força para solucionar conflitos, claro, com as exceções estabelecidas pela própria Carta, e se a solução pacífica é um dos princípios que regem o direito internacional público contemporâneo, a Carta da ONU mais adiante traz o quê? Traz a normatização disso. Ao falar na solução pacífica entre os artigos 33 ao 38, no famoso capítulo 6, que aí nos trará o repertório de meios de solução pacífica de conflitos, tá? Ainda que não de maneira exaustiva, tá? Porque há outros mecanismos além, ou pode haver outros mecanismos além do artigo 33. E, na sequência, no capítulo 7, nós vamos ter a solução não pacífica de conflitos. Tá? Então, quando de forma excepcional, né, é possível recorrer e como se faz para recorrer à solução não pacífica de conflitos. E aí nós estamos no capítulo 7, em especial entre os artigos 39 ao 51. Então, toda essa questão, né, em especial do jus ad bellum, do direito, né, quanto ao conflito armado, nós teremos consolidado na Carta da Organização das Nações Unidas, né, que traz em si aqueles dois pilares do entreguerras, aquilo que está no Pacto Briand-Kellogg e aquilo que está no Tratado de Versalhes. Bom, no mesmo ano foi estabelecida a Carta do Tribunal Militar Internacional, Nuremberg, Direito Internacional Penal, e em 1946 estabelecida a Carta do Tribunal Militar para o Extremo Oriente, o Tribunal de Tóquio. Também temos, né, no Ius in Bellum, em 1949, a celebração das 4 convenções de Genebra, né, que é a Convenção para a Proteção dos Soldados Feridos e Doentes em Guerra Terrestre, Proteção dos Soldados Feridos, Náufragos e Doentes em Guerra Naval, a Convenção sobre o Tratamento de Prisioneiros de Guerra e a Convenção sobre a Proteção de Civis. Né. Então, aquela estrutura que começa lá em 1864, em Genebra, ela se solidifica em 1949 nesses 4 tratados. E em 77, são adotados protocolos adicionais a esses tratados. E o que tem de importante esses protocolos adicionais? Eles falam sobre a proteção das vítimas dos conflitos internacionais. Né? Então, notem, né, a ênfase que se dá em relação aos não combatentes, tá? Em uma situação de conflito armado. E, o mais importante, que no protocolo adicional número 2, este jus in bello se estende aos conflitos não internacionais, aos conflitos armados não internacionais. O que a literatura que não é do direito chama de guerra civil. Mas que nós chamamos de conflitos não internacionais ou conflitos armados não internacionais. E por que isso é tão importante? Notem, da mesma forma que o Pacto Briand-Kellogg, né, será um marco quando ele reconhece a ilicitude do uso da força nas relações internacionais como regra, há exceções, mas como regra, aqui em 77, né, algo que até então estava sob o domínio reservado dos Estados, então o uso da força dos Estados da porta de casa para dentro, o uso da força dos Estados, né, dentro do seu território e mais ainda dentro do seu território em relação aos seus nacionais, era um tema considerado um tema sob o domínio reservado dos Estados. Então, um tema que estaria suscetível à discricionariedade da soberania estatal. Agora, em 77, com esse protocolo 2, todo aquele repertório normativo, em especial do jus in bello, ele passa a ser aplicado aos conflitos não internacionais. Então, agora os conflitos não internacionais, eles
tem o seu espaço de domínio reservado consideravelmente reduzido. Então, agora os estados poderão, de uma maneira muito mais restrita, tá, alegar, poderão apenas, de uma maneira muito mais restrita, alegar o domínio reservado quanto ao uso da força no seu território. Tá? Claro, não é qualquer situação que se configura conflito armado não internacional ou conflito não internacional. Tá? Mas antes, isto era um espaço que não era regulamentado pelo direito internacional. Portanto, se dava ao direito interno, né, uma ampla autonomia para regulamentar o uso da força, tá, em seu próprio território, em especial em seu próprio território, em face dos seus próprios nacionais. Agora, não. Esse tema, de certa maneira, ele é internacionalizado. Bom, até aqui, neste ponto, alguma dúvida? Só para saber se eu posso continuar. Não? Tranquilo? Avançando bem? Tudo bem, meus caros? Tá bom. Ótimo. Bem, notem. Então, quando chegamos aqui na Carta da ONU, nós temos a seguinte situação. Nós temos o chamado direito internacional humanitário, que é esse direito que dispõe sobre conflitos, sobre os atos dos estados e outros sujeitos, né, nos conflitos armados internacionais e não internacionais, tá, que é o nosso ius in bello. E esse direito internacional humanitário, ele é tradicionalmente conhecido como contemplando duas dimensões: o direito de Haia, que são aquelas convenções de 1899 e 1907, e o direito de Genebra. Tá? Então, esse direito internacional humanitário sendo dotado de duas dimensões, o direito de Haia e o direito de Genebra. O direito de Haia fazendo referência às duas primeiras conferências de paz de Haia, e o direito de Genebra fazendo referência a todas aquelas convenções no âmbito do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E aí nós temos a Convenção de 1964, 1906, 1929, 1949, até os dois protocolos adicionais de 1977. Tá? Há uma outra esfera importante, que é do chamado o ius ad bellum, tá? Que você pode até traduzir de forma literal como direito à guerra. Né? Então, um direito na guerra, outro direito à guerra. Mas saibam, em especial, a partir da Carta da ONU e das Convenções de Genebra de 49, no direito internacional nós preferimos conflitos armados, tá? Internacionais e não internacionais. Inclusive, se você tiver uma prova de terceira fase, não use guerra. Tá? Ou se usar a expressão guerra, tá? Faça referência, alguma referência que você sabe que este não é o termo mais utilizado no direito internacional, porque isso é um indicador de qualificação. Tá? Não se recorrer à expressão guerra. Se houvesse uma prova de, sei lá, a terceira fase houvesse, né, de política internacional, tudo bem, aí você pode usar a expressão guerra, não tem problema. Mas no repertório, né, de expressões do direito internacional, tá, é só se você falar assim, na Guerra dos 30 anos, aí tudo bem, você está
um evento histórico que é conhecido como Guerra dos 30 Anos, mas o regime jurídico é o regime jurídico dos conflitos armados. Aí pode ser conflitos armados internacionais ou conflitos armados não internacionais. Tá? No que diz respeito a esse jus ad bellum, né, este direito sobre que regulamenta o recurso ao uso da força, né, a nossa referência está na Carta da ONU. Tá? Então, no direito internacional contemporâneo, o jus ad bellum, a nossa referência, está na Carta da Organização das Nações Unidas e de forma suplementar no direito consuetudinário. Tá? Então, aqui no jus ad bellum é Carta da ONU e de forma suplementar no direito consuetudinário. Tá? O direito costumeiro. E uma outra área chamada direito internacional penal. E aí nós falamos, né, dos crimes internacionais e todo o sistema de responsabilização internacional penal. Tá? De indivíduos, em especial indivíduos que têm ou exercem ou exerceram algum tipo de função, né, importante na estrutura de um Estado na condução de um conflito armado internacional ou de um conflito armado interno. Né? São áreas completamente separadas? Claro que não. Elas têm um diálogo, elas têm uma zona de intersecção, tá? Entre o direito humanitário, o jus ad bellum, tá? O direito ao uso da força e o direito internacional penal. Né? E também não deixa de existir alguma conexão com os direitos humanos. Mas não são regimes jurídicos internacionais idênticos. Isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Tá? A Carta da ONU não fala sobre jus in bello. As convenções de Genebra, tá, prioritariamente são sobre jus in bello, sobre conflitos, sobre direitos dos conflitos armados, internacionais e não internacionais. Tá? E o direito internacional penal, tá, faz referência ao direito internacional humanitário, mas não se resume ao direito internacional humanitário. Né? Então nós temos esse direito internacional humanitário, o direito ao uso da força, né, nas relações internacionais, e o direito internacional penal, que são três regimes jurídicos diferentes, mas que, claro, dialogam e têm pontos de contato. Né? E, em paralelo a esses três, nós temos o direito internacional dos direitos humanos. Tá? Só para saber, para eu avançar aqui na Carta da ONU, essa ideia desses três regimes jurídicos, que são regimes jurídicos próprios, mas que têm pontos de conexão, isso vocês entenderam? Tá, perfeito, Leonardo. Dependendo da literatura que você acesse, você vai encontrar lá um direito de Haia, um direito de Genebra, aí vem, não, e aí tem um direito de Nova York. Eu, particularmente, não gosto muito dessas expressões, porque eu acho que elas mais confundem do que ajudam. Tá? Até porque quando se fala de direito de Nova York, está muito próximo a você achar que, então, em cada uma dessas cidades se estabeleceu de forma muito clara todos esses regimes jurídicos. Então você teria então um direito de Roma, porque você tem em Roma o Estatuto de Roma, mas fica em Haia o Tribunal Penal Internacional. Enfim, eu não me sinto muito confortável com isso. Não é uma classificação que eu acho que seja muito interessante. Eu só uso a expressão direito de Haia e direito de Genebra porque são expressões extremamente consolidadas, extremamente consolidadas. O próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha se refere, se utiliza dessas expressões, reconhecendo, claro, que a expressão mais ampla é direito internacional humanitário, mas num sentido histórico com o direito de Haia e o direito de Genebra. Tá? Mas eu acho muito mais técnico e muito mais produtivo entender o direito internacional humanitário, o direito ao uso da força e o direito internacional penal. Tá? Como três regimes diferentes, mas que têm pontos de conexão. Bem, para terminar, quando falamos aqui da Carta da ONU,
Capítulo 6, nós vamos ver quando falarmos e vermos as questões do TPS sobre solução pacífica. Tá? Mas aqui, para que na próxima aula nós já vejamos as questões, e para quem está participando, né, do curso inteiro, né, e aí eu vou e jogo as questões para vocês fazerem durante essa semana, para que semana que vem nós possamos treinar, né, e aí nós vamos ver como que vocês foram, qual foi o desempenho de vocês e quais foram as eventuais dúvidas que surgiram na realização dessas questões, tanto questões que já existiram no concurso, quanto questões que eu vou preparar. Vamos, né, focar aqui no capítulo 7. Tá? Vamos lá, na Carta da ONU. Artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego das Forças Armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Essas poderão incluir interrupções completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos ou de qualquer espécie e o rompimento das relações diplomáticas. Então, notem que nem toda a solução não pacífica se resume propriamente ao uso da força. Por isso que eu particularmente não gosto de classificar, né, soluções pacíficas de conflito. Eu não gosto da classificação que constrói a ideia da seguinte forma: soluções pacíficas de conflitos e uso da força. Porque esse tipo de classificação perde um campo intermediário importante que está presente no artigo 41 da Carta da ONU, que são medidas de solução não pacífica, mas que não estão ainda dentro do escopo do uso da força. Não? Então, existe toda uma lógica de gradação das medidas. Primeiro, as medidas do capítulo 6, tá? Todos os mecanismos de solução pacífica. Esgotado esses mecanismos, é claro que tudo isso depende de algumas circunstâncias fáticas. Um país jogou uma bomba no outro, né? Aí você tem, você pula alguns artigos, mas, em princípio, você tem todo o repertório, tá, das soluções pacíficas. Depois, né, nós temos todo o repertório das soluções não pacíficas, que começam com medidas não pacíficas sem o uso efetivo da força, que são aquelas do artigo 41. Tá? Quando você pensa nas chamadas sanções, sanções econômicas, estamos aqui no artigo 41. Diante da inviabilidade das medidas do artigo 41, é que há a possibilidade, em conjunto, na leitura do artigo 51 que nós vamos ter, do uso, tá? Do uso da força. Tá? Então, no caso do Conselho de Segurança, considerar que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar efeito por meio de força. É efeito, não, mas aqui é um erro da redação do Planalto. Mas tudo bem. Poderá levar a efeito por meio de forças aéreas, navais ou terrestres a ação que julgar necessária para manter ou estabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas. Então, nós temos, né, o repertório de soluções não pacíficas do artigo 41 e o repertório de soluções não pacíficas do artigo 42. Do artigo 42, nós já estamos falando efetivamente do uso da força, que deve ser compreendido em conjunto com o artigo 51. Nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva, no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos membros no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a presente carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção e estabelecimento da paz e das seguranças internacionais.
Quando analisamos aqui o artigo 51, um ponto fundamental é entender o seguinte. Tá? Nada presente carta prejudicará o direito inerente. Essa expressão direito inerente é que autoriza a doutrina e a jurisprudência a fazer a seguinte leitura. O artigo 51, em nenhum momento, ele substituiu por completo o direito consuetudinário. Por isso que eu disse, quando falamos do direito ao uso da força, nós temos, em especial, a Carta da ONU, mas de forma suplementar, o direito consuetudinário. Tá? Então, as normas do direito internacional geral, com base costumeira. Então, falar do uso da força não é apenas estar no campo do artigo 51 da Carta da ONU. Então, o artigo 51 mais o direito consuetudinário. Tá? Notem que, em nenhum momento, a Carta da ONU faz referência aos critérios de proporcionalidade ou de necessidade. Tá? Mas os critérios de proporcionalidade, de necessidade, estão presentes no direito que regulamenta o uso da força nas relações internacionais, sem dúvida. E da onde eu tiro o fundamento da regra de proporcionalidade? Do direito consuetudinário. E aonde que eu encontro o diálogo com o direito consuetudinário? Na expressão direito inerente presente no artigo 51. Tá? Então, por exemplo, o Estado A joga uma bomba no Estado B. E o Estado B lança uma ogiva nuclear no Estado A. Né? Não há aqui proporcionalidade. Ah, mas quem disse que tem de haver proporcionalidade? A Carta da ONU não fala isso. Opa, o direito consuetudinário sim. Mas o que isso tem a ver com a Carta da ONU? Direito inerente. Tá? Então, quais são aqui as condições? Né? Então, existe a possibilidade do uso da força? Existe. Né? Na Carta da ONU, estritamente no artigo 51, ou quando falamos de legítima defesa é essa que pode ser individual ou coletiva. Tá? E sob autorização, as medidas tomadas sob autorização do Conselho de Segurança da ONU. Que aí são aquelas do artigo 42. Então, via de regra, até pelos próprios princípios que regem o direito internacional público contemporâneo presentes ali na Carta da ONU, tanto entre os princípios quanto os objetivos dos artigos 1º e 2º, né, o uso da força nas relações internacionais ele é ilícito. Eu parto do pressuposto que ele é ilícito. Tá? Quando que ele se torna lícito? Ele se torna lícito se constituir legítima defesa, individual ou coletiva, ou se for autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU. Tá? Essas são as exceções de licitude. E essas exceções de licitude devem ser lidas à luz do direito consuetudinário. Se elas devem ser lidas, compreendidas e aplicadas à luz do direito consuetudinário, o direito consuetudinário ele é capcioso. Por quê? Não é só uma referência ao passado, tá? De condições que o passado consolidou, como, por exemplo, as regras de necessidade e proporcionalidade. Não, mas também permite o quê? O ajuste aos tempos contemporâneos. E é nesse sentido que nós vamos ter discussões, que aí depois eu vou, de propósito, vou jogar isso para depois, quando nós olharmos as questões, que aí são os temas que debatemos quando falamos, por exemplo, sobre a legítima defesa antecipada, né, e a legítima defesa preventiva. E em que momento, em que medida a legítima defesa antecipada e a legítima defesa preventiva são reconhecidas como compatíveis ou incompatíveis na Carta da ONU. Mas por que podemos falar de modelos distintos de legítima defesa que não se encontram estritamente, né, de forma explícita na Carta da ONU? Porque a Carta da ONU, nesse direito inerente, faz esse diálogo com o costume internacional.
Tá? E as normas consuetudinárias, mesmo que majoritariamente elas tenham uma rendição passado, mas elas não são apenas normas de tempos imemoriais que, enfim, aconteceram lá e sempre aconteceram. Não, mas, de certa forma, esse direito consuetudinário também nos permite o que? Uma atualização normativa. Tá? Bom, mas essa atualização nós vamos ver nas questões que fica mais legal. Não, tá? Existe uma diferença entre preventiva e antecipada. Mas depois eu falo isso quando nós vemos as questões. E aí e você vai ter que tomar cuidado, Carolina, e todos vocês, porque tem uma questão de tradução, tá? Porque você tem a questão da preemptive war, né? E preventive war. E a tradução não é literal. Tá? Isso que é o pior, a tradução não é literal. Então, dependendo de do que você está estudando, ou de qual literatura você tem acesso, cuidado, porque nós não fazemos uma tradução literal. Eles vão ver em que medida, qual dessas legítimas defesas é reconhecida como compatível ao direito internacional, inclusive com posição da Corte Internacional de Justiça, e qual dessas não é compatível com o direito internacional. Tá bom? Mas, então, é isto, senhores e senhoras. E aí, para aqueles que vão participar do curso, aí eu jogo lá no nosso grupo as questões para que vocês possam fazê-las, e aí semana que vem a gente analisa essas questões com foco em solução não pacífica de conflitos. Tá? E aí temos ali a solução não pacífica de conflitos, para depois, né, eu falar das soluções pacíficas. Eu faço o que eu fiz hoje, eu faço uma introdução mais teórica, né, aqui também com material depois para vocês estudarem, e aí vemos as questões. Tá bom? Então, é isso, meus queridos e minhas queridas. Certinho, professor. Muito obrigada. É isso. E o mais importante, tá melhor, Renata? Tô sim. Então, isso aqui Obrigada. importa. Tá certo. Então, obrigado a todos e a todas. E tenham uma ótima semana. Tchau, pessoal. Muito obrigado, Isa. Tchau, tchau.